Olá, meu nome é Henrique Lima, atualmente estou no sexto período e eu vou ministrar aula sobre nossa medula espinhal. Eu dividi a aula em 5 partes, então sobre a anatomia, sobre a sua vascularização, sobre os envoltórios da nossa medula e a sua divisão em substância cinzenta e substância branca. Mas primeiramente eu quero falar um pouco sobre o sistema nervoso, a divisão. Então a gente vai dividir o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, a gente vai dividir ele em encéfalo e medula, que é o tema da nossa aula. O sistema nervoso periférico, a gente vai ter formando ele terminações nervosas, gânglios e os nervos, tanto cranianos como espinhais. Agora falando um pouco da anatomia macroscópica da nossa medula, a gente vai entender primeiramente, igual essa imagem esquerda ilustra, sobre a nossa coluna vertebral. Então, a nossa coluna vertebral ela vai ser formada por várias vértebras e dividida em segmentos, segmento cervical, torácico, lombar e sacral. E eles vão ter a função de quê? De proteger a nossa medula, além de outras funções, mas a principal aqui que a gente quer focar é a proteção da nossa medula, certo? E a gente vai ter a quantidade de vértebras específicas para cada segmento. Então, no segmento cervical, 7 vértebras, no torácico, 12, no lombar, 5, no sacral, 5 e no cóccix, apenas ele, certo? Agora falando um pouco sobre a nossa medula espinhal. Ela também vai ser dividida por segmentos, então segmento cervical, lombar, torácico, lombar, sacral e coxígeo. E a gente, da nossa medula, que é o quê? É um tecido nervoso, a gente vai ter emissão de nervos. Então a gente vai ter vários nervos. E esses nervos vão respeitar a quantidade de vértebras. Então o torácico vão ter 12 nervos, o lombar 5 nervos, o sacral 5 nervos e o coxígeo 5 nervos. E o sacral também, eu já falei. Só que tem uma exceção, que é a nossa parte cervical. Porque a gente tem 7 vértebras e nervos a gente tem 8. Então a gente tem um nervo a mais. E aí o nervo C1, ele sai por cima da sua vértebra. Então todos os nervos saem por baixo. Então olha aqui, a vértebra T1 e por baixo dela o nervo T1, certo? Só que há uma diferença nessa parte cervical, porque a gente tem emergindo o nervo C1 por cima da sua vértebra. E esse nervo C1, ele é majoritariamente motor. Então a gente não tem relatos dessa parte sensitiva desse nervo. E a nossa medula, ela vai se situar, o começo dela, a partir do forame magno. Então a gente tem aqui o tronco cerebral, e aí a gente tem o forame magno, e dele a gente começa a nossa coluna vertebral. E ela vai terminar onde? Na parte lombar. Então ela vai terminar aqui em L1 ou L2, mas primeiro, a gente vai falar que vai ser em L2, certo? Então a gente tem a coluna cilíndrica, óbvio, ela não é uniforme, ela vai se modificando ao longo da nossa coluna, só que quando chega em L2, ela não fica mais cilíndrica, e ela começa o quê? Emitir esses filamentos. E aí a junção desses filamentos a gente vai chamar de cauda equina. E aí que vão ser o quê? Vão ser fibras nervosas, só que não, a gente não vai falar que é a medula espinhal. Já é o quê? Esses filamentos terminais que vão ser formados pela nossa pia mater, certo? E a gente nota, para esse esquema aqui, para esse corte sagital, que a gente tem intumescências. Então, o que é isso, Henrique? Essa parte mais grossa da medula. Então, tanto a intumescência cervical como a intumescência lombo-sacral. E por que essas regiões são assim? Porque nelas a gente vai ter a formação dos plexos. Então, aqui em cima, do plexo braquial, intumescência cervical, e na intumescência lombosacral, a formação do plexo lombosacral. Então, do plexo lombar, lombosacral. Formando, deixando essa região mais grossa, mais intumescente. Ok? E aí, se a gente, imagina, conseguir retirar a medula espinhal dentro da coluna vertebral íntegra toda, então ela está aqui na nossa frente toda, e a gente fizer um corte axial, né, um corte transversal, e for olhar essa medula, o que a gente vai ver? A gente vai ver, primeiramente, um sulco bem avantajado aqui na frente, que a gente vai chamar de quê? De fissura mediana anterior. Então, a gente tem que reconhecer se a gente está olhando essa medula na parte anterior ou posterior. E uma dessas facilitadoras, então, da na anatomia, é esse sulco bem avantajado. Então, quando você vê um sulco avantajado, sabe que é a fissura mediana anterior e ela vai estar relacionando o quê? Que aqui é a parte anterior da nossa coluna. Logo, do lado oposto, a gente vai ter uma fissura bem fininha, então um sulco bem fininho. Vai ser quem? Vai ser o sulco mediano posterior, certo? E ainda do lado dele, a gente vai ter o sulco intermediário posterior, tanto de um lado, como lado direito, como lado esquerdo, certo? A gente também vai ter a formação dos sulcos laterais, então a gente vai ter o sulco lateral posterior, tanto direito como esquerdo, e o sulco lateral anterior, certo? Outra forma também de você reconhecer se você está olhando a parte anterior e posterior é olhando para o H medular. Então a gente tem um H medular aqui, que na imagem não mostra, mas ele é acinzentado. Por quê? Porque ele é a formação de corpos de neurônios. E a gente vai dividir o H medular em corno posterior ou coluna posterior, certo? Corno medial ou desculpa, corno lateral ou coluna lateral e corno anterior ou coluna anterior, certo? Também ajudando a nossa anatomia. E a gente vai dividir a parte branca da nossa medula em funículos. Então a gente tem o funículo anterior, funículo lateral e funículo posterior. Como eu falei anteriormente, a nossa medula, ela não é um cilindro cilindricamente reta, conforme. Ela vai modificando ao longo da nossa coluna, certo? Então, falando da parte cervical, olha como é a anatomia da nossa coluna na parte cervical. A gente vê aqui um corno anterior bem protuberante e a gente nota que ocorre um achatamento no sentido anterior-posterior, certo? Agora, olha aqui esse corte sagital da coluna, ou da medula, desculpa, já na parte torácica. A gente vai notar o quê? Que o H medular ele já é menor, então mais fino, e a gente nota que ocorre o quê? Em vez de um achatamento, um alongamento desse sentido, no sentido anterior-posterior.
E olhando na coluna lombar, a gente vai notar o quê? Novamente, o aumento do corno anterior e o achatamento da nossa medula. E na parte sacral também, por quê? Lembra que eu falei das intumescências? Então, na parte cervical, como ela é mais grossa, vai ocorrer o quê? Esse aumento da parte do corno anterior e esse achatamento da nossa medula. Diferente da parte torácica, que a gente notou um alargamento e uma diminuição do corno anterior. E na parte lombar também, por quê? Porque a intumescência é o lombo sacral. Agora falando da anatomia, então do corno posterior e do corno anterior, então da nossa substância cinzenta, vão ser emitidas radículas. Então, a gente vai ter as radículas anteriores e posteriores. E essas radículas vão se unir e formar o quê? A nossa raiz nervosa. E a gente vai ter tanto a raiz posterior como a raiz anterior. E outra forma da gente conseguir diferenciar, se a gente está olhando a nossa coluna tanto de frente como de costas, então na parte ventral e dorsal, é pelo gânglio. Então a gente vai ter um gânglio nervoso na nossa raiz. Esse gânglio nervoso, então esse gânglio sensitivo, ele vai estar relacionado a quem? A parte posterior. Então quando a gente vê uma raiz e um gânglio, a gente está falando do quê? De uma raiz posterior. E a raiz anterior, ela não tem esse gânglio. E esse gânglio é o quê, Henrique? Esse gânglio é a formação de vários corpos de neurônios. Então a gente tem um neurônio que vem da nossa periferia, está chegando, e aí ele vai ter um corpo de neurônio naquela região. Então vários corpos de neurônios vão formar o nosso gânglio sensitivo. E lembrando que a parte posterior, ela está relacionada ao quê? Aos nossas sensações sensitivas, certo? E já a parte anterior está relacionada ao quê? A parte motora. Então, parte sensitiva, parte motora. E tanto o nervo posterior como o nervo, desculpa, raiz anterior como raiz posterior vão formar o que é o nosso nervo. Então, o nosso nervo ele vai ser uma mistura tanto de fibras sensitivas como de fibras motoras. E aí eles vão irrigar várias partes do nosso corpo. Então, um nervo não irriga só um local. Entenda bem isso. E aí ele vai emitir o quê? Os seus ramos. Então, o ramo posterior do nervo espinhal. Então, aqui não é o ramo da raiz, é do nervo. Então, do nervo, tanto o ramo posterior como o ramo anterior. Agora, falando um pouco da vascularização, certo? Primeiramente, vamos partir do quê? Do princípio que esse sangue vai sair do coração, vai para a aorta, e da aorta ele vai pegar a nosso tronco celíaco e vai irrigar o quê? A artéria subclave. Da subclave, ela vai ter ramificações. Uma delas vão ser o quê? A nossa artéria vertebral. Então, olhe bem aqui, a nossa artéria vertebral sendo uma ramificação da subclave. E elas vão passar por quê? Pelo forame transverso. E aí do forame transverso elas vão ascendendo, e aqui já na parte pontina, elas vão formar o quê? Artéria cerebelar ou desculpa, artéria basilar. Só que ela não vai ser estudo agora nosso, então não vai ser nosso foco. Então, antes de chegar na parte pontinal aqui no bulbo, tanto a artéria vertebral direita como esquerda, eles vão emitir ramos e vão formar uma nova artéria. Vai ser o quê? Artéria espinhal anterior. Ela vai irrigar toda essa nossa parte anterior da nossa medula. Lembrando, a gente está na parte cervical e na vista anterior. E também a gente vai ter a irrigação dessas artérias medulares segmentares anteriores, que elas vão ser advindas da onde? Elas vão ser advindas da artéria cervical profunda e da artéria cervical ascendente. Agora olhando aqui da parte posterior. Então a gente está olhando a parte posterior, mas ainda no que? Na região cervical. A gente, das artérias vertebrais, a gente tem ramificações na parte posterior do que? Das artérias espinhais posteriores. E também o auxílio da irrigação do que? Das artérias medulares segmentares, que vão ser advindas da onde? Tanto da artéria cervical ascendente como a cervical profunda. Aqui, outra imagem que ilustra o que a gente falou. Então, o arco da aorta, aqui vão ser a carótida comum, subclávia, e da subclávia a gente tem o que? A artéria vertebral, passando pelos forames transversos. Agora, olhando na vista anterior, na parte torácica, a gente vai ter a irrigação pela artéria medular segmentar anterior, ok? Só que ela vem da onde, essa artéria? Ela vem originada do quê? Da artéria intercostal posterior. Então, a artéria intercostal posterior também ajuda a nossa irrigação da nossa medula. A gente também vai ter a mesma anatomia. Então, a artéria intercostal posterior emitindo quem? A artéria radicular anterior. E dela, a gente vai ter a formação de quem? Da artéria pial. Então, olhe bem, nessa parte mais acima da torácica, a artéria intercostal forma a artéria medular, certo? Anterior. Já na parte mais baixa das vértebras torácicas, a artéria intercostal posterior, ela vai formar quem? Vai formar a artéria radicular, que depois vai formar quem? A artéria pial. Isso na vista o quê? Anterior. Lembrando. Aqui na vista posterior, a gente vai ter as artérias medulares segmentares posteriores advindas das artérias intercostais posteriores. Então, as artérias intercostais posteriores ajudam tanto da irrigação anterior como da posterior. Agora, falando um pouco dos envoltórios, o envoltório da nossa medula vai ser muito parecido com o envoltório do nosso encéfalo. Então, a gente vai ter a formação ainda da dura mater, aracnoide e pia mater. Ok? Agora, falando um pouco da substância cinzenta. Então, igual a gente já falou antes, a gente vai ter essa divisão posterior, lateral e anterior. E, para a gente entender a divisão da nossa substância cinzenta, a gente tem que ter os neurônios que acompanham. Então, a gente vai ter neurônios radiculares de axônio longo, certo? E aí, a gente vai ter de axônio longo e curto. E os longos, a gente vai ter os radiculares e os cordonais. Os radiculares vão ser neurônios que vão sair da nossa substância cinzenta para formar as nossas raízes nervosas e o nosso nervo. E aí, a gente vai ter os neurônios radiculares viscerais e somáticos. Os viscerais, óbvio, eles vão estar relacionados às nossas vísceras e eles vão ser os neurônios pré-ganglionares. Então, quando a gente fala do neurônio pré-ganglionar, a gente está falando do neurônio radicular visceral, certo? E aí, falando dos neurônios radiculares somáticos, a gente vai ter, e um adendo. Os radiculares viscerais, eles vão se localizar no corno lateral do nosso H medular, ok?
toda a substância cinzenta. Já os somáticos, eles vão se localizar no corno anterior, e eles vão ser divididos em neurônios alfa e gama. O alfa, ele é o neurônio grosso, então de calibre maior, bem mielinizado, que ele está relacionado à contração. Já o gama, ele é mais fino e está relacionado à contração de uma musculatura mais fina, certo? Agora falando dos cordonais. Os neurônios cordonais, eles vão estar na nossa substância cinzenta e eles vão sair dela. Agora eles vão sair e aí eles vão sair sendo de projeção ou de associação. Então os de projeção, eles vão sair da nossa substância cinzenta, chegando a algum lugar. Então, saindo da medula, desculpa. Então é um neurônio que está na substância cinzenta, ele caminha, ele sai dela para chegar em alguma região. Então no tálamo, no cerebelo ou no próprio córtex. E os neurônios cordonais de associação, eles vão permanecer dentro da nossa substância cinzenta, então dentro da medula, só que eles vão fazer a comunicação entre segmentos. Então a gente tem vamos fazer assim, os segmentos T10, e aí ele vai ter um neurônio de associação com o segmento T7, certo? E a gente vai ter os neurônios curtos, que na verdade a divisão é sobre que a gente vai ter os interneurônios, certo? E aí a gente tem os interneurônios axônio curto, que são interneurônios que permanecem no H medular do mesmo segmento, os neurônios comissuriais, que vão ser interneurônios que vão fazer a passagem dessa comissura, então vão sair do lado direito para o lado esquerdo. E lembrando, eles não decussam, isso é uma comissura, não uma decussação, porque decussação pensa que é em X, então ele vai cruzar. Já a comissura, ela é perpendicular, então ela corta ao meio, ok? E aí a gente vai ter esses neurônios comissuriais e a gente vai ter os neurônios de Herschel, que eles vão ser os neurônios inibitórios, que a gente vai explicar um pouquinho mais na frente, que vão inibir o próprio neurônio que o estimulou, e é o neurônio motor. Então, mostrando aqui que o nosso H medular, ele vai ser dividido por funções. Então, como a gente falou, a gente tem a parte motora, então corno motor, corno anterior. E aí a gente tem a divisão da divisão. Então, na parte motora, a gente vai dividir ele em núcleos. Então, o núcleo lateral, o núcleo medial. E aí, exemplo, o núcleo medial, ele vai ser responsável pela parte motora dos músculos proximais. O lateral, dos músculos mais distais. A gente tem a substância gelatinosa, que a gente fala o quê? Que o corpo posterior está relacionado à parte sensitiva, então eles vão estar relacionados o quê? Às sensações. Então, tá? Temperatura, dor, calor. E aí a gente tem a divisão citoesquelética da nossa medula por funções. E aí essa divisão foi feita pelo cientista Hexed, então a gente tem as famosas lâminas de Hexed, que vai de 1 a 10. Então olha aqui, as lâminas 1, 2, 3 e 4 e 5, elas estão relacionadas ao quê? À parte sensitiva. Já, exemplo, a lâmina 9, ela está relacionada ao quê? Já à parte motora. E vamos dar exemplo aqui, ó, né, no corno lateral. A gente vai ter quem? A lâmina 5, a lâmina 6, ou lâmina 7, lâmina 6, que vão estar relacionados ao quê? Aos neurônios pré-ganglionares, que a gente já falou, que são o quê? Os neurônios radiculares viscerais. E aqui mostrando o exemplo que eu falei. Então, o núcleo medial vai inervar quem? As musculaturas mais proximais. Já o lateral, as musculaturas mais distais. Deixa eu voltar. Tanto de membros superiores como membros inferiores. Lembre, a coluna ela vai abranger todo o nosso corpo, então de cima a baixo. A gente também vai ter os famosos arcos reflexos. E isso vai ocorrer como? Isso vai ocorrer por conta da inervação dentro da nossa substância cinzenta. Então a gente vai ter uma parte sensitiva. Então a gente pensa aqui na questão sobre então, os reflexos. Então a gente vai ter o reflexo braquial, o reflexo patelar. E aí, quando a gente estimula esse reflexo, ocorre o quê? O entendimento dessa ação física. Essa ação física ela é transformada em estímulo químico, que depois é transformado em um estímulo elétrico. E aí ela é carregada por quem? Por um neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo, pelo esse estímulo ser de alta intensidade, ele não vai subir para ser processado. Então, essa informação sobe, a gente entende e a gente sente. Não, esse estímulo é de uma intensidade tão alta, então de uma eletricidade tão alta, que ele já vem direto, então ele não sobe, e ele vai se comunicar com quem? Com o neurônio motor. Então, o neurônio motor alfa. Então, a gente tem um neurônio sensitivo se comunicando com o neurônio motor. Sem o quê? Sem o entendimento lá no nosso encéfalo, lá no nosso córtex. Então, a gente não precisou processar essa informação para a gente senti-la. E aí, ocorre essa estimulação do neurônio motor e ocorre o quê? A contração do músculo. Então, por isso que a gente fala que os reflexos que a gente estimula no nosso paciente vão ser atos reflexos. Que estimulação sensitiva e resposta motora. Aqui eu trouxe o exemplo das células de Richard. Então, o que é que ocorre? Possa ser que a gente tenha, certo, o estímulo motor. Então, sempre a gente está com o quê? Com esse estímulo motor funcionando. Lembre, o neurônio ele não está sempre parado. Ele só está com o quê? Com o seu limiar baixo. Não é que ele não funciona. Então eu estou sem mexer minha musculatura dos dedos. Quer dizer que os neurônios que inervam meus dedos na parte da medula eles não estão funcionando? Eles estão, só que o limiar deles está baixo. Quando eu penso, quero mexer meus dedos, ocorre uma excitação desses neurônios, ocorre um aumento do seu limiar e o impulso elétrico. Para quê? Para que ele percorra pelo neurônio motor e eu contraia meus dedos. Só que a gente possui o quê? Esse neurônio inibitório, chamado de célula de Richel. Então, ocorreu essa estimulação sensitiva, exemplo. E aí a gente vai estimular o nosso neurônio motor. Só que, você está vendo que tem duas vias?
Uma das vias é o quê? Ele vai levar esse impulso para a célula inibitória, que é a célula de Richard. Se essa célula inibitória for excitada, então se esse impulso vier pelo axônio colateral, essa célula é ativada, ela vai liberar neurotransmissores inibitórios, GABAérgicos, que vão inibir o impulso. Então, o próprio neurônio ele vai se inibir. Por quê? Para ele não realizar esse movimento. Por isso que quando a gente tem lesão de primeiro neurônio motor, a gente fala que a gente vai ter o quê? Uma exacerbação dos movimentos. Por quê? Porque a gente perdeu a ação desse neurônio aqui. Então, a gente está sempre com limiar, só que como esse limiar está baixo, a célula da rede está funcionando e ela está inibindo, inibindo, inibindo. Quando vem um estímulo, eu quero contrair meus dedos, então é algo que vem lá de cima, esse estímulo. Ou um reflexo patelar ou discal, esse reflexo, o estímulo dele é tão forte que vai inibir o inibitório. E aí o estímulo para a contração ocorre. E a gente vai ter a nossa substância branca. E para a gente começar a entender ela, a gente tem que identificar seus tratos e fascículos, certo? E a gente vai ter o conceito de trato. O que é? Vão ser feixes de fibras nervosas que elas têm a mesma origem, têm a mesma função, têm o mesmo destino. Então, todo mundo está pensando igual. E aí, um exemplo é o quê? É o trato córtico espinhal lateral. E ele sempre vai ter 2 ou 3 nomes. Então, o trato, ele vai ter onde ele sai, onde ele chega e sua localização. Então, vamos lá. Trato córtico. Quer dizer o quê? Que ele está saindo do córtex. Então, ele sai do córtex e vai para onde? Vai para a espinha, vai para a nossa medula. Então, a gente sabe que são feixes de neurônios que saem do córtex e vão para a nossa espinha. E eles estão localizados onde? Na parte lateral. Então, a gente tem um trato córtico espinhal lateral. E eles, lembrando, são feixes de vários neurônios com mesma origem, mesmo destino e mesma função. Trato. A gente vai ter fascículo, que vai ser o quê? Um trato mais fino. Então, um trato mais compacto, um trato menor. A gente vai ter os leminíscos, que vão ser esses feixes de neurônios sensitivos. Então, feixes de neurônios sensitivos que vão levar, para exemplo, para o tálamo, a gente vai chamar leminísco. A gente vai ter um leminísco lateral, leminísco medial, e a gente vai ter o funículo, que é o quê? Que é a junção de tudo aquilo. Então, a junção tanto de fascículo, de trato e leminísco, a gente chama toda aquela região da substância branca de funículo. Então, a gente tem o funículo posterior, lateral e anterior. Agora falando sobre as vias ascendentes da nossa substância branca. A gente vai ter o trato espinotalâmico. E aí, lembrando, esse trato, tá vendo aqui, ó, o corpo ganglionar? Então, ele vai ser o quê? Feixes de fibras sensitivas. E esses feixes de fibras sensitivas, eles vão ter o corpo do seu neurônio aqui, ainda no gânglio, e eles vão emitir duas derivações. Então, eles vão emitir um feixe para baixo e um feixe para cima. Então, axônio para cima, axônio para baixo, certo? E o trato espinotalâmico. Então vamos lembrar. Trato espino, então ele está saindo da onde? Da nossa medula. E talâmico levando para o tálamo. E ele vai ser responsável pelo quê? Esse trato. Ele vai ser responsável pela condução dos impulsos de dor e temperatura, certo? E aí ele vai fazer essa comissura. Então, comissura, ele vai sair de um lado para o outro e vai ascender pela parte anterior. Então, a gente vai ter o trato espinotalâmico anterior, que ele sobe ipsilateral, ele vai ter essa comissura e ascende. E a gente vai ter o trato espinotalâmico lateral, que ele vai sair da sua raiz, vai vir para a medula, certo? Então a origem deles é aqui. E aí ele vai já no mesmo nível, ele já vai fazer essa comissura e vai subir. Então a gente vai ter a divisão do espinotalâmico anterior, que permanece ipsilateral, ascende, decursa não, desculpa, faz a comissura e ascende, e o lateral, que já no próprio segmento de origem, ele faz a comissura e ascende. E aí, o espinotalâmico lateral, ele vai ser responsável. Então, vamos lá. O lateral, ele é responsável por temperatura e dor. Já o anterior, ele é responsável pela pressão e o tato leve. Então, o tato protopático, que é um tato mais grosseiro, que é um tato que você consegue identificar que tem alguma coisa ali, mas você não sabe o que é, porque ele é um tato grosseiro. Você só sabe identificar o que está tendo tato naquela região. Então, falando um pouco das vias ascendentes, a gente vai ter o fascículo grácil. E aí, o que é que ocorre com ele? Olha aqui na imagem. Tá vendo que o gânglio espinhal e o nervo do fascículo grácil está bem inferior? Por quê? Porque ele vai fazer essa inervação, tanto dos membros inferiores, como da parte torácica inferior. Então, como exemplo, da metade do nosso corpo para baixo. E aí, ele é responsável pelo quê? Ele vai transmitir esses estímulos sensitivos de quê? De sinestesia, que é você ter a própria percepção consciente sem a visão. Então, eu sei que meu braço está do lado, minha mão está do lado do meu rosto. Por quê? Porque graças a... Não, desculpa, não ao braço, aqui é o cuneiforme, mas exemplo, minha perna. Eu sei que minha perna tá do lado da cadeira, então tá do lado de uma garrafinha, porque graças ao fascículo grácil, eu tenho essa própria percepção consciente sem utilizar a visão. Então, eu não preciso olhar para saber que minha perna está lá. Eu tenho tato descritivo, então tato epicrítico. Então, graças a ele, se passar uma barata pelo meu pé, eu sei reconhecer que é um inseto. Por quê? Porque eu vou ter esse tato discriminativo, esse tato epicrítico. Então, é o quê? Graças ao fascículo grácil. Vou ter sensibilidade vibratória, então, se eu sentir algum tremor por perto, vai ser graças ao fascículo grácil. E eu vou ter a estereognesia, que é o quê? Eu consigo saber reconhecer a diferença dos objetos só pelo toque. E a gente vai ter o fascículo cuneiforme, que ele vai ter essas mesmas funções, só que do quê? Da parte superior do tronco.
Então, minhas mãos, igual agora sim, o exemplo que eu estava dando. Se eu sei que minha mão está do lado do meu rosto, sem precisar olhar para ela, ou que ela está mais longe, está mais perto, é porque, graças à sinestesia que o fascículo cuneiforme me traz. Então, eu sei onde meu corpo está, sem precisar olhar. A gente vai ter o trato espino-cerebelar. Então, na via ascendente, a gente já viu trato talâmico, e aí a gente vai ter o espino talâmico anterior e lateral. Já viu agora o fascículo grácil cuneiforme. Lembrando, e agora o espino cerebelar, certo? No trato espinocerebelar, vamos olhar aqui na imagem, vamos entender a anatomia dele. Então, a gente está tendo três neurônios, certo? Esses três neurônios, que são do trato espinocerebelar, eles vão ter suas origens, então vão ter para onde eles vão. Vamos pegar aqui essa parte mais externa. Então, um dos feixes, um desses neurônios, vem pela essa raiz posterior, dorsal, e ela vai se conectar a um segundo neurônio aqui na medula do próprio segmento. Esse segundo neurônio vai ascender. E aí essa ascensão é do mesmo lado, então a ascensão ipsilateral. E aí a gente vai chamar o quê? Do trato espinocerebelar posterior. Agora a gente tem o segundo feixe, certo? Que ele vai se conectar também no corno posterior ao segundo neurônio. Esse segundo neurônio vai fazer essa comissura, então vai passar de um lado para o outro e vai ascender. Ok? Vai ascender nessa parte mais lateral da nossa medula. Ok? Desculpa. E a gente vai ter o nosso terceiro feixe, que vai se conectar também no corno posterior com o nosso segundo neurônio. E ipsilateral ele vai subir. E aí a gente vai ter quem? A gente vai ter o trato posterior, certo? E o trato espinocerebelar posterior e o trato espinocerebelar anterior. E aí o trato espinocerebelar anterior, ele pode ser tanto ipsi como contralateral. Olha que interessante. Então, o paciente, qualquer pessoa, pode ter o trato espinocerebelar anterior, tanto ipsilateral como contralateral, certo? Já o trato espinocerebelar posterior, permanece ipsilateral. Por isso que a gente tem essa subdivisão e por isso que aqui nessa parte não tem um nome, porque é o mesmo trato, só que contralateral. E qual é a função do trato espinocerebelar? A gente não falou que o braço cuneiforme, eles não vão dar a sinestesia para a gente, então reconhecer a propriocepção consciente, então reconhecer onde a gente está sem auxílio da visão, a gente vai ter a propriocepção inconsciente. Então o nosso corpo, inconscientemente, ele sabe onde nossa musculatura está, onde minha mão está, onde seu braço está, sem você precisar pensar. Então essa é a propriocepção consciente. Isso é originado de quem? Isso é originado tanto dos fluidos neuromusculares como dos órgãos tendinosos. E isso vão ajudar o quê? A gente entender como esse movimento é feito. Então quando você está andando, você pensa quando você está andando, você pensa que abrir mais um pouco a perna, botar mais força, acelerar a passada, diminuir a passada. Se você quiser, sim, você consegue controlar. Só que você ficaria louco se você tivesse sempre que pensar para andar. A gente faz isso o quê? Inconscientemente, graças a quem? Ao trato espinocerebelar. E quem é que regula, tipo, como eu vou andar, se eu tenho que andar mais depressa, mais rápido, mais devagar? É graças a quem? Quem é que regula a força? Quem é que nos ajuda a entender se está sendo muita força ou pouca força? Vai ser tanto os neuromusculares como os órgãos tendinosos. E é isso. Obrigado por essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E aqui estão minhas referências. Então, eu utilizei o Ângelo Machado, um ótimo livro, o Prometheus, que tem ótimas imagens sobre neuroanatomia, e o Atlas do Nether. Muito obrigado.